Olá, amados de Deus, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Amados irmãos, estamos prontos para este vídeo que promete ser aí um grande divisor de águas. Eu espero fazer alguma diferença aqui, tanto para quem está dentro, quanto para quem já saiu da congregação cristã no Brasil, tá? Tentarei ser o mais isento possível na minha análise, sabendo que nenhum ser humano é 100% isento. Mas, meus irmãos, eu quero aqui de antemão, começando esse vídeo, vai compartilhando aí enquanto eu vou falando com você sobre esse vídeo. Eu quero agradecer profundamente, de coração, a muitos pastores aqui da nossa cidade de Lafayette, aqui em Minas Gerais, que ontem, depois que nós lançamos o vídeo do pastor, sobre o pastor Jorge, nos procuraram, sendo solícito para que nós consigamos aí nos unir para tentar ajudar o nosso irmão de alguma forma. E nosso irmão, ele foi lá para Brasília naquele 8 de janeiro e lá foi pego naquele ato fatídico lá do 8 de janeiro, e nós estamos orando a Deus para que Deus faça com que o coração do ministro, mova o coração do ministro para que ele envie ele para uma prisão domiciliar. Ninguém está contestando a pena, gente, só estamos pedindo isso, só estamos orando por isso, tá? Meus irmãos, também quero agradecer, se eu fosse citar os nomes aqui de alguns que me procuraram aí, daqui da cidade, pastores queridos e amados. Estou dentro dessa cidade há o que? 20 anos que eu moro na mesma cidade aqui, sem me mudar, graças ao bom Deus, tá? Tenho um nome aqui com todos os pastores da cidade. Temos nossas diferenças teológicas, logicamente que temos, mas na hora de nos unirmos ali firme mesmo, pode ter certeza que vocês podem sempre contar comigo para essas coisas aqui de grande porte. E agradeço a Deus mesmo, pastor, alguns deles, né? Pastor Cristian, Luz e Vida, pastor Rodrigo Cajado, Aliança em Cristo, pastor Adeildo, da Assembleia de Deus de Xerém, pastor Angelino, que é vereador aqui na cidade, também nos recebeu muito bem. Ou seja, gente, pastor Clério, da Igreja do Nazareno. Então, muitos pastores, gente aqui, que eu não vou ficar citando o nome, para, se eu citar todos, esquecer um só é complicado, é melhor eu citar. E parando por aqui, dos que me procuraram, são gente que a gente tem um prazer de servir a Deus junto, tá? Principalmente ali na nossa casa de origem, né? Que é o pastor Eduardo, também lá do Pernambuco, que prontamente nos ajudou aqui. Nossa Deus, gente, contar aqui as pessoas que estão imbuídas junto nisso daí para tentar fazer alguma coisa aqui, tá? Eu louvo a Deus muito pelo amor e o respeito que eu devoto aos pastores dessa cidade, e eles devotam a mim, tá? Mais quase 20 anos na mesma cidade, graças ao bom Deus, tá? Estamos aqui, servindo a Deus, tá bom? Servindo a Deus aqui, pertinho de todo mundo, tá? Essa cidade tem sido a minha casa de escolha. Eu saí de Pernambuco, vim para cá, nunca mais saí daqui. Glória a Deus, tá bom? Meus amados irmãos, nós vamos agora entrar no nosso vídeo, mas, de novo, antes disso, nosso comercialzinho aqui, rapidamente, tá? Satanismo Global, livro da Débora Nascimento, o ocultismo como a nova religião global. Vocês podem ficar falando de mal de mim aí, tá? Eu falo muito dos meus livros aqui, é o que eu tenho, tá bom? É o que eu tenho. Sou dessa área, então me tolerem aí. Olha quem mudou de capa, Cristo entre as igrejas. Lembra a antiga capa dele? Eu não vou estar com ela aqui, ó. Mas este Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Pessoal, vocês que estão estudando sobre seitas e heresia, esses livros aqui que eu estou falando com vocês, é o canal para vocês terem, tá?
e o Guia Seguro para o Céu, Mateus capítulo 5, olha como ele ficou um calhamaçaço de livro aí, muito bonito, e Mateus capítulo 6, tá? Por enquanto são os dois, 330 páginas em um, 170 eu acho no outro, deixa me ver, tal, 169 no outro, ou seja, tá? Mais de 400 páginas de livro aqui só nesses dois, querendo adquirir. Primeiro comentário fixado no vídeo, tá? Eu acho que agora deu tempo para que você vá chegando e vá vendo o nosso vídeo aqui, tá? Meus irmãos, eu quero aqui deixar um recado rápido para quem quer cursar teologia. Eu não estou ganhando nada, graças a Deus, estou ganhando nada deles, mas é meu amigo e o curso é bom, tá? Meu amigo pastor Adeildo, da Igreja Assembleia de Deus de Xerém, aqui pertinho da minha casa aqui, terça-feira, agora amanhã, eu devo de estar lá em reunião com ele, tá? Rua Olegário Pinto, 612, no bairro São João, aqui em Lafayette, pertinho da gente. Lá está tendo curso toda sexta-feira do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Se você é um pentecostal e quer aprender a Bíblia de verdade, IBAD, vai para lá. Eu vi esse curso, gente, quando eu fazia parte não era da Comadvar, quando eu fazia parte da Comadvar, da Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus do Alto Rio Doce e outros. Quando eu fazia parte lá, eu vi esse curso lá, curso interessantíssimo. Lá atrás eu já vi ele vindo aí, curso muito interessante, muito bom mesmo, tá? Não estou ganhando nada do IBAT, nem tampouco da Assembleia de Deus de Xerém, só estou falando isso porque o pastor Deildo é o pastor de onde a última Assembleia de Deus que eu fiz parte foi lá, e foi aí uma pessoa que na minha vida acrescentou muita coisa. Muito obrigado, pastor, sou grato a Deus pela sua vida aqui em Lafayette, conta comigo sempre aqui, tá? Meus amados irmãos, vamos começar o nosso vídeo, tá bom? Falando sobre CCB, seita ou uma igreja problemática. CCB, seita ou um movimento estranho, como a gente pode dizer. Primeiro, irmãos, eu não vou falar nada aqui sozinho, sem subir nas costas de outros gigantes, sem subir nas costas de gigantes, tá? Para falar o que eu tenho que falar. Então, eu vou usar os métodos para ferir uma seita. Primeira coisa, vamos começar do começo isso aqui. Você vai ver que eu mudei o meu discurso concernente à CCB. E estou sendo acusado por algumas pessoas de que eu me vendi para a CCB. Doce engano, tá? A CCB é uma igreja de mais de 100 anos e não precisa comprar um pastor Zeco igual eu para defender, tá certo? Uma outra coisa, eu, quando fui escrever o livro, acredito que é Pegadas de Lobo, é mais ou menos isso, Pegadas de Lobo, é um livro sobre seitas e heresias que eu estou escrevendo, e quando eu estava escrevendo esse livro, eu fui com muita gana para estudar a CCB em seus primórdios e apliquei o método nela, das 4 operações, que é o método usado até hoje para se identificar uma seita, que é o método desse camarada aqui, tá? Do Império das Seitas, pastor Walter Martin. Pastor Walter Martin, ele é esse cara que vai escrever esse livro. Esse livro é 2 volumes, não sei porque ele virou 4, mas tá bom, tá? Esse livro aqui, a lenda, é os lendários das seitas e heresias. Este livro, e também um outro livro que eu não coloquei ele aqui, porque eu, na verdade, não o achei. Esse livro é da editora Betânia, tá? E também tem outros, tem o Norman Geisen, com respostas às seitas e tal. Mas quem criou o método de identificação à seita com as 4 operações foi esse aqui, foi o Walter Martin. Muitos chamam ele, até eu chamava também esses dias de Walter Martin, mas é Walter Martin. Quem me explicou isso foi o pastor Antônio, ouvindo ele, pastor Antônio do ICP, quem fala o nome dele de forma correta. Ok, o pastor, quando o ICP chegou no Brasil, trazido pelo pastor Walter Martin, que fundou o Instituto ICP, ou seja, esse cara aqui, que Deus já recolheu, ele fundou esse instituto aqui.
Esses são os livros do Instituto Cristão de Apologética, o ICP. Tá bom? Eu vou até entrar em contato com o pastor Antônio, que é o chefe do ICP, para tentar trazer ele aqui em Lafayette, ver como é que a gente traz ele aqui para falarmos sobre seitas e heresia. Vou ver com ele como é que a gente faz aqui, tá? Antônio Fonseca, o nome dele. Ok. O método que nós usamos para identificar uma seita é usado por esses camaradas aqui. Você pode reclamar, você pode chiar, você pode fazer o que for, mas o método para se encaixar uma seita ainda é esse. E é o método mais eficaz que temos até agora. Quando se inventarem outro, vocês me avisam. Aí a gente volta aqui e diz, gente, inventaram outro, vamos testar. Enquanto não se invente outro, esse é o que está valendo. Um outro livro muito antigo, mas muito antigo mesmo, sobre seitas e heresia, é esse livro aqui, que está na minha mão. Essa aqui é a primeira edição, de 92, tá? Chamado Os Enganadores. Ok. De Josh McDowell. Vou citar ele já aqui, esse livro. Então, vou citar no final do vídeo alguns institutos e teólogos que seguem o que eu vou falar aqui agora sobre a Congregação Cristã do Brasil. No Brasil, tá bom? Vamos lá. Amados, esse vídeo ele deve ficar um pouquinho maior do que os outros só, tá? Não acho que ele seja um vídeo tão especial assim, mas dizendo a vocês, por que eu mudei? Porque eu fui estudar a fundo a CCB. Eu estava, quando o Supremo Concílio Presbiteriano nomeou a CCB como seita, quase ninguém, eu acredito, quase a maioria, fez o mesmo erro que eu fiz, o mesmo movimento que eu fiz. Acolheu e disse, tudo bem, é uma seita, vamos seguir o rito. Só que, para um apologeta, o que vale não é o que uma instituição está falando sobre a outra. Nós temos métodos para aderir e dizer que aquele negócio é uma seita, aquele movimento é uma seita, é um movimento seitário, se é uma religião e assim por diante. Se você quiser saber mais, tem um monte de vídeo meu aqui, novo agora na internet, falando sobre seitas e heresia. Chama-se O Espírito das Seitas. Tá? Você volta lá e você vai ver mais ou menos o que eu estou falando, que é na segunda-feira. Inclusive, hoje seria o dia dele, mas como esse vídeo entrou no radar de ser um vídeo especial, nós não colocamos ele para não ficar muito cansado da minha parte aqui, muito cansativo para mim, tá? Segunda a próxima, nós voltamos aqui com ele, se Deus quiser. Mas percebe, irmãos, tá? Quando o ICP chegou ao Brasil, trazido pelo pastor Walter Martin, que fundou aquele instituto ali na década de 80, de lá saíram grandes nomes juntamente com ele, tais como o próprio pastor Paulo Romeiro, que é um senhor, gente do céu. Eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo Romeiro ano passado, iríamos trazer ele aqui em Lafayette, só que eu acho que foi a Fernanda, ficou doente, não deu para ter a conferência, e eu vou entrar em contato com ele outra vez. Gente do céu, que pessoa amável para conversar, que senhor humilde, ele, pastor Claudinor de Andrade, nosso Deus eterno, gente, vocês não têm um pingo de noção do que é conversar com esses homens assim. Mas vamos lá. Então foi escrevendo o meu livro sobre seitas e heresias, que eu estou terminando ele, que é o que eu estou dando o estudo aqui nas segundas-feiras, que eu me deparei com um estudo sério sobre a CCB. E eu pensei, poxa, eu já tenho um monte de vídeo dizendo que ela é uma seita. Se eu seguir o rito do meio dos reformados, eu não tenho que me explicar, eu só sigo o rito. Só que, irmãos, eu tenho consciência. E seguir um rito porque todo mundo está seguindo, eu não sou do efeito demanada. Eu não sou desse efeito. Não é porque todo mundo está correndo para lá que eu vou correr também. Pode ter um precipício ali e eu cair. Então, dito isso, eu pensei, gente, eu vou tomar muita pedrada, tudo isso. Não vou agradar mais o público que estava sendo agradado por mim, mas eu tenho que fazer esse tipo de mudança, tá? Eu tenho que pontuar algumas coisas. Não é um vídeo de defesa, ao contrário, eu vou aqui contra-atacar a CCB em muitas coisas. Vou inquirir e indagar ela aqui, tá? Mas vamos colocar as coisas no lugar, ser justos. É isso, irmãos, que a Bíblia manda ser.
Eu não posso dizer que a CCB é uma seita porque o Supremo Conselho de uma igreja disse que é. Não posso. Não vou fazer. Não vou. Primeiro, que eu não estou regido pela cartilha da igreja que disse que é. Se uma igreja diz que a outra igreja é uma seita, ela tem que ter comprovações probatórias mínimas documentais para isso. E eu vou me guiar pelos documentos. A primeira parte desse vídeo é os documentos da CCB, tá? Está aqui na minha mão, ó, sem alterar nada, tá bom? Os documentos da própria Congregação Cristã do Brasil, que são aqueles famosos 12 pontos dele lá, tal. É uma coisa de doido, tá? Mas é uma das coisas, de todas as igrejas que eu estava estudando para a seita, a CCB ela é a mais complexa que eu encontrei para estudar. Muito complexa mesmo, muito complicada, tá? Primeiro, eu ouvi muita gente que saiu de lá e também ouvi muitos que estão prontos para sair e ouvi muitos que estão lá. Então, que isso fique muito claro. Porque nós ouvimos, irmãos, às vezes somente o lado de cá, que está saindo. Mas tem uma gama ficando lá que merece ser ouvido. Mas eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado nessa história. Tá bom? Vamos lá. As definições, o método que todos que fazem parte da apologética no campo da heresiologia, todos são unânimes em definir uma seita usando as definições, como é as definições de uma seita, como nós definimos que aquele movimento é uma seita. Nós usamos o método do pastor Walter Martin, que é sobre as 4 operações da matemática, tá bom? Mas vamos definir o que é uma seita, que a melhor definição, uma boa definição, encontramos com Josh McDowell, do que é uma seita. Seita é um grupo de pessoas que baseia suas crenças na visão de mundo de uma liderança isolada que sempre nega as doutrinas centrais do cristianismo como são ensinados na Bíblia. Vejam. Seita é um grupo de pessoas que baseia suas crenças na visão de mundo de uma liderança isolada que sempre nega as doutrinas centrais do cristianismo como são ensinados na Bíblia. Ok. Então aqui nós temos o livro Os Enganadores, da editora Candeia, que nem existe mais essa editora, dizendo Josh McDowell que é uma seita. Então nós fazemos as primeiras perguntas aqui sobre a CCB tem uma liderança isolada que nega as doutrinas centrais da Escritura e diz que ela tem que ser ouvida somente ele. Fica aqui a primeira pergunta para vocês que vão afirmar que ela é uma seita. A CCB tem nela esse tipo de líder, tá? Fica aqui bem a pergunta. Uma outra coisa, irmãos, para a gente pontuar aqui, é que uma das acusações que caem sobre mim é que quando eu estava dizendo que a CCB era uma seita, eu não ouvia ninguém dizer isso. Você não pode dizer que a CCB é uma seita porque você não estava lá, você não veio de lá. Aí agora, como souberam que eu iria dizer que ela não é uma seita, aí o pessoal que vive desse negócio aí diz: o cara nunca foi de lá, como é que ele pode dizer que lá não é uma seita? Mas espera aí, vamos usar a mesma premissa então inversa. Se eu nunca fui de lá, eu posso dizer que ela é uma seita? Se eu nunca fui de lá e a maioria das pessoas que não foram de lá estão dizendo que a maioria vamos botar assim, os reformados, algum dia eles foram CCBanos? Não foram. Então, por essa premissa, eles não poderiam dizer que a CCB é uma seita, não é? Então, por que vocês aceitam eles dizendo que é uma seita? E quando a gente vem aqui reparar e dizer que não é, a gente não pode dizer isso porque a gente não fez parte. Vocês têm que se decidir. Decidam vocês. Se eu não posso dizer que é, eu também não posso dizer que não é. Se eu não posso dizer que não é, eu também não posso dizer que é. Até então, enquanto eu dizia que era, tudo bem.
Aí até então, agora, quando eu disse que vamos mudar e vamos desagradar muita gente, aí começou o burburinho em grupos desses, tal e coisa, mal assombrado, pastor Daniel não é nem pastor, esse negócio. Me ajuda, gente. Me ajuda aí. Me ajuda. Eu não lido com esse tipo de fígado que vocês querem fazer, fazer apologética, não. Fazer isso que vocês fazem aí na internet. Isso aí é coisa de fígado. É coisa de maluco. Eu lido com outras coisas. Eu lido com consciência. Eu lido com gente. Então, sim. Tá? Eu acho que Josh McDowell nunca fez parte de nenhuma seita que eu conheça disso. Mas ele está definindo o que é uma seita. Eu acho que ele não poderia definir, não é não? Ele nunca fez parte disso, então ele não podia definir uma seita. Mas ele está definindo e eu vou seguir ele aqui, o Dr. Josh McDowell, que é um senhorzinho muito simpático. Vamos lá. Falsas religiões são inimigas externas do cristianismo, já as seitas são os inimigos internos. Seus líderes são emissários do diabo enviados para a seara do Senhor, com o fim de perverter as verdades centrais do cristianismo. Veja, eu defini assim, seus intuitos são claros. O intuito de um líder de uma seita, de um falso líder de uma seita é tirar a centralidade da Bíblia Sagrada, não aceitar totalmente o sacrifício vicário de Cristo e distorcer as crenças sobre a eternidade. Me conte, o fundador da CCB, Luiz Franciscone, eu acho que é esse o nome do camarada, não é? Vamos ver? Isso, Luigi Franciscon, rapaz, como tinha bigode, igual a Assembleia antiga. Luigi Franciscon. Ele deixou escrito isso em algum lugar? Ele tirou em algum canto a centralidade da Sagrada Escritura? Não. Ele não aceitou totalmente o sacrifício de Cristo, vicário? Não. Ele distorceu as crenças sobre a eternidade, ou seja, aniquilacionismo, que não tem inferno, que a alma está dormindo, tal. Tem isso nos documentos da CCB? Também não. Então, dito isso, vamos bola para frente. Vamos começando a ficar meio complicado. Nós temos que entender, gente, que existe uma diferença grande entre seita e erro teológico. Existem igrejas que são estranhas, têm desvios doutrinários, desvios teológicos, mas necessariamente não são uma seita por causa disso. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Como estamos vendo, a seita ataca a autoridade e a divindade de Deus e de Cristo e do Espírito Santo e da Bíblia. As seitas trabalham diretamente atacando nesses pilares. A escatologia também é um ponto culminante nesse sentido. Um erro teológico de contrapartida não ataca a autoridade da divindade da Santíssima Trindade e nem tampouco reclama para si um outro livro ou revelação transcendental que lhe seja como regra de fé juntamente com a Bíblia. Tá? Lê de novo. Vamos ler outra vez? Um erro teológico de contrapartida não ataca a autoridade da divindade da Santíssima Trindade e nem tampouco reclama para si outro livro ou revelação transcendental que lhe seja como regra de fé juntamente com a Bíblia. Consideramos erros teológicos aquelas doutrinas que são consideradas periféricas. Vejamos, um pentecostal clássico acredita que os dons de línguas são uma evidência para provar que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Ao passo que um crente batista ou presbiteriano acredita que o batismo no Espírito Santo acontece num ato da conversão. Porém, creem na Trindade e unicamente na autoridade da Sagrada Escritura como guia. Então nós temos aqui um erro teológico. A Assembleia de Deus olha batista e presbiteriana como um erro teológico. E há, nesse sentido, e a presbiteriana e muitos irmãos batistas olham a Assembleia de Deus como um erro teológico neste sentido, tá bom? Outros são a ideia dos calvinistas e dos arminianos. Eu vou fazer um vídeo aqui a uma hora dessa aqui também, tá? Conversando sobre isso e pedindo aqui um perdão público aqui. Há muitos que eu ajudei a fomentar nessa idiotice de dizer
que basicamente só é salvo quem é calvinista. Eu ainda vou fazer isso, para esse vídeo não ficar grande, não vou me deter nisso aqui agora, tá bom? Para um calvinista, a eleição se deu de forma incondicional na eternidade. Deus salvou o homem sem observar para o seu futuro. Ou seja, para um calvinista, Deus não precisou sondar o futuro para saber quem iria aceitar o seu convite glorioso, gracioso. Porém, para um arminiano clássico, Deus na eternidade, antes de criar todas as coisas, prescrutou os pecadores e viu aqueles que, de bom grado, acolheriam a sua palavra e receberiam o sacrifício de Cristo. E assim os elegeu antes da fundação do mundo. Isto se o nome de soberania e volição humana dentro da teologia arminiana. Isso se dá o nome de soberania de Deus e volição humana dentro da teologia arminiana. Mas para um arminiano e um calvinista, para um arminiano, um calvinista não é um herege. É um herege e nem vice-versa. Nem para um calvinista, um arminiano é um herege, nem para um outro. Se fizer isso aí, a gente vai voltar de novo para o olho por olho, tá? Do qual eu estou querendo sair. Gente, esse começo de ano eu estou querendo sair de tanta besteira aí que eu entrei no ano passado, vocês têm nem ideia. É muita bobagem junto. Mas vamos lá. Os defensores de uma doutrina consideram a outra como um erro teológico, pois tanto um quanto o outro não afirmam que o homem é salvo unicamente, exclusivamente pela obra de... Aliás, afirmam que o homem é salvo única e exclusivamente pela obra de Cristo, e não ao contrário. Assim, uma seita não pode ser chamada de forma alguma de um erro teológico. Veja, você nunca verá um reformador colocando suas visões e formulando livros sagrados que se equiparem à Bíblia. Esta é a diferença brutal entre uma seita e um erro teológico. É que um erro teológico, eles vão crer diferente em questões periféricas. Mas na centralidade, no escopo, no bojo, está ali. A coisa está ali, está guardada. Uma heresia, uma seita, ela vai distorcer a centralidade da fé. Aí é que a coisa está acontecendo, aí é que o bicho pega. Vamos lá rapidamente, para eu não me arrastar muito aqui para o final. Identificando uma seita. Uma seita, os métodos mais frequentes de se identificar uma seita é conhecido nos 4 pilares onde elas se sustentam. É como se fossem as 4 operações da matemática. Vamos primeiro. A adição. E aí eu vou ler a adição, vou mostrar a vocês aqui como nós identificamos uma seita, que é o conceito de todos esses apologetas, tá? Vamos lá. Adição. Isto é, toda seita adiciona algo à Bíblia. Ou seja, eles até acreditam na Bíblia, mas nunca levam apenas ela em consideração. Sempre tem outro livro ou revelação que concorrem com a Bíblia. Eles afirmam que a Bíblia é a fonte e seus outros livros e revelações são um tipo de complemento da mesma, ou seja, eles usam os outros livros e as outras revelações dizendo que você só encontrará a tradução correta se ler aqueles livros ali para poder entender a Bíblia. Então a Bíblia depende desses livros para poder ser entendida. Veja só isso. Veja o caso dos Mormons e dos Adventistas do sétimo dia. Os Mormons com o livro de Mormons e os Adventistas com os escritos de Ellen Gold White. Tá bom? As Testemunhas de Jeová afirmam que a Bíblia só será entendida mediante a reunião do corpo governante, que geralmente vagueia entre 9 e 14 governantes, sem contar que eles têm uma Bíblia própria, que eles reconhecem apenas aquela versão como apropriada. Versão esta que foi feita por ela mesma, pela própria instituição, que é essa Bíblia aqui, ó. Tá? A tradução do Novo Mundo, da Testemunha de Jeová. Tá certo? Então, vamos começando por aqui. Tá? Vamos ver, então, o que. Então, dito isso sobre a adição, vamos ver o que a CCB fala sobre a Bíblia. No primeiro ponto de doutrina, no ponto 1, diz assim: cremos na inteira Bíblia Sagrada
e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. E a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o ponto de Deus, também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eles citam aqui 2 de Pedro 1:21 e tal. Então veja, no primeiro ponto nós vamos falar sobre conter a palavra de Deus mais adiante, tá? Pode ficar tranquilo aí, vocês que vão ficar nervosos aí no chat aí, pode ficar tranquilinho aí que a gente vai falar disso, tá? E não respondemos nenhuma pergunta de chat nem de nada, tá? Então podem ficar tranquilo aí com suas perguntas aí, quiser, vem no comentário aqui e faz, que a gente vai seguir o vídeo aqui do jeito que tem que ser seguido. Isso aqui é um estudo, não é um debate, tá? E não debato mesmo com ninguém. Vamos lá. Então nós temos um primeiro ponto. A CCB dizendo que não tem outra fonte, outro livro, nenhum líder, nada que diga que ele vai se equiparar à Escritura. Então calma, tá? Nós temos aqui o primeiro ponto. Aqui a CCB passou. Na adição, passou. Vejamos mais. Subtração. As seitas sempre são conhecidas por tirar a natureza de Cristo. Sempre são conhecidas por tirar a natureza de Cristo. Como as seitas sempre têm uma soteriologia distorcida, então o problema com a divindade de Cristo se torna aparente. Veja o caso da maçonaria. A maçonaria ensina que Jesus Cristo nada mais é do que o fundador de uma religião e que tem o mesmo peso dos personagens mitológicos e ocultistas, tais como Orfeu, Hermes, Trigesto, Trimigesto, Krishna, os deuses hindu, e Maomé, o profeta do Islã, entre outros líderes religiosos. Então, para a maçonaria, Jesus é só mais um líder e não um ser divino. Para os seguidores da Legião da Boa Vontade, eles subtraem a natureza divina de Cristo, afirmando que Jesus nunca afirmou ser ele mesmo Deus, negando assim a natureza divina de Jesus Cristo. A Testemunha de Jeová afirma que Jesus é o arcanjo Miguel na sua pré-existência. Testemunha de Jeová na Adventistas, tá? E também a Testemunha de Jeová crê nisso aqui também, tá? Eles têm Cristo como uma criação de Deus. Aí entra a Testemunha de Jeová. Eles têm Cristo como uma criação de Deus, ou como um Deus menor. Basta olharmos o texto de João 1, versículo 1, na Bíblia da Testemunha de Jeová, que vai dizer lá, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, só que o Deus com D minúsculo. Tá? Então, a Adventista, a própria Testemunha de Jeová, esse pessoal tem um problema sério com a divindade de Cristo. O adventismo do sétimo dia, ou seja, os adventistas, ensinam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Então perceba, veja o que as seitas falam sobre Jesus Cristo. Isso aqui é documentado, tá? Isso aqui é em documentos que eles têm isso, tá certo? Tem livros escritos da Adventista que eu tenho aqui, o livro Doutrinas, Grandes Doutrinas da Bíblia, 1980, que eles têm isso aqui lá, eles falam isso, tá certo? Então, pisa devagar comigo aqui. Os kardecistas, estes ensinam que Jesus nada mais foi do que um médium de Deus. Um grande líder, como eles falam. Então agora, dito isso, foi por aqui, gente, que eu comecei a ter problema para qualificar a CCB como uma seita. Tá? Você que é CCBano, segura aí, viu? Vai chegar a hora de vocês também. Veja o que a CCB fala sobre a Trindade e também sobre Jesus Cristo. Artigo 2 e artigo 3 dos 12 pontos deles. Vamos lá. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja a unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios 4, 6, Mateus 28, 29, 1 de João 5, 7. Então, veja, a CCB é uma igreja trinitariana. Ao menos documental é. Vamos mais à frente, o que ela fala sobre Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne,
havendo assumido para nossa justificação os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E aí ele cita aqui os versículos, depois vocês vão lá no documento da CCB lá, que está online, e vê lá o que é que eu estou falando aqui. Então veja bem uma coisa. Primeiro ponto para a gente declarar uma coisa, uma religião, uma seita, nós temos que buscar documentos. E nos documentos passaram por cima de tudo para declarar a CCB uma seita. E eu estou voltando aqui dizendo, alguém tem que vir aqui e explicar os documentos dela, então. Então nós vamos passar por cima assim dos documentos da coisa. Ela tem isso aqui lá de revelação, isso aqui de outro, isso aqui de outro, isso aqui de outro, que eu vou chegar lá também. E aí a gente vai tratorando as coisas assim, sem perguntar, sem ver, sem nada. A gente tira aqui uma decisão de lá que contém a palavra de Deus. Pronto, agora era liberal por causa disso. Quem declarou a CCB como teologia liberal, cara, se foi um teólogo mesmo formado, poxa, gente, isso é a maior injustiça teológica que nós estamos fazendo no Brasil. Hein? Isso é complicado. Você declarar, nomear a CCB junto com a teologia liberal, sabendo desses documentos aqui, é no mínimo desonestidade intelectual. Isso é. Nós podemos falar dos ritos dela, e vamos falar. Mas primeira coisa para se identificar uma seita, vocês sabem, eu sei, todo mundo que mexe com teologia, que é formado nisso, todo mundo que tem, essa galera tem mestrado em ciências sociais da religião, essa turma tem filosofia, tem tudo isso, bicho, e faz um troço desse assim, a esmo, porque muita gente, algumas pessoas estão saindo e procurando a igreja reformada, e daí isso dá pra gente vir aqui e fazer um escarcéu desse. Olha, observa os documentos, gente. Os documentos não dá pra gente nomear, não. Tem que ser documental. E eu vou mostrar a vocês já a diferença dos documentos aqui, tá? Tem que ser documental. O que eu estou falando aqui das outras seitas, isso é documentado nelas. Isso é documentado. Até da questão sectária. A CCB é sectária, ela diz que lá é a graça. Vou falar disso também, fiquem calmos. O terceiro ponto é a multiplicação. As seitas geralmente pregam uma autossalvação. Os defensores das seitas creem sim que Jesus é importante, mas eles acreditam firmemente que a salvação depende das obras que eles façam. Às vezes repudiam enfaticamente o sangue de Jesus. Vejam. De novo, vamos procurar aonde está isso aqui nesses 12 pontos. Vamos lá. Então... Vamos ver? Vamos ver aqui então. Vamos achar aqui primeiro o que se diz. Olha, as seitas geralmente pregam uma autossalvação. Os defensores das seitas creem sim que Jesus é importante, mas eles acreditam firmemente que a salvação depende das obras deles. Você pode dizer aqui, os CCBanos creem nisso, que as obras deles é que salva e periripopó. Gente, é muito complicado vocês disserem isso. Eu vou recorrer primeiro aos documentos aqui, depois eu vou citar isso para vocês aqui. Vou falar direitinho com a gente aqui sobre esse assunto. Vamos ver. A Seixonoye, esta seita religiosa nega enfaticamente a eficácia da obra do sangue de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Veja, quando a gente fala que uma seita geralmente prega uma autossalvação, é disso aqui que a gente está falando. Seixonoye, esta seita religiosa nega enfaticamente a eficácia da obra do sangue de Jesus Cristo para a remissão de pecados, chegando até mesmo a dizer, se o pecado existisse realmente, nem os Budas de todos o universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo.
Você viu isso aqui na declaração de fé da CCB algum dia? Vamos ver mais. Vamos ver o que, quando a gente fala de ser salvo por obra, é mais ou menos isso aqui, ó. Não é a falácia do cara dizer a você, o ancião dizer, irmão, nós estamos fazendo isso para aprimorar a nossa salvação, porque esta é uma ideia muito antiga já de se falar assim. Essa é uma ideia muito antiga, tá? Quem é arminiano aí sabe muito bem que muita igreja arminiana fala isso toda hora. Então, devagar. Os mormons, olha o que é ser salvo por obra. Os mormons afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, mas sem o cumprimento das leis estipuladas pela igreja. Aliás, me perdoe. Deixa me ver aqui. É os mormons mesmo. Os mormons acreditam no sacrifício vicário de Jesus, tá? No sacrifício expiatório. Mas, sem o cumprimento das leis estipuladas pela igreja, não haverá salvação. Nenhum homem ou mulher nesta dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. Eu estou falando isso aqui, tem base, tá? Tem documentos deles falando isso, que é no Journal of Discoveries, volume 7, página 289. Por isso a idolatria dos mormons com Joseph Smith, que é o fundador deles. Então perceba, você viu isso aqui dentro da CCB alguma hora? Seja sincero. Você viu fazerem isso aqui com Luigi Francesconi algum dia? Tem relatos históricos disso aqui aí? Tem algum ancião dizendo, irmãos, nós temos que adorar a gravata do irmão Francesconi para poder ser salvo? Tem aí isso acontecendo? Calma, gente. Vamos ser justos, vamos botar essa bola no chão e vamos jogar ela direita. Vamos botar o nome nas coisas. Eu fiquei muito chateado comigo mesmo quando eu comecei a estudar para o meu livro novo, de Seitas e Heresia. Eu comecei a me deparar com a CCB e comecei a dizer, poxa, eu estava cometendo um pecado contra os irmãos. Eles têm erros, e eu vou falar dos erros dele, que é gritante. Mas não são isso aqui que eu estou dizendo. Como disse o pastor Paulo Romero, disse, eu não posso colocar a CCB no mesmo balaio dos espíritas, dos adventistas, do Testemunho de Jeová. Não dá, gente. Dizer que é uma igreja, é uma seita, você está jogando ela nesse balaio de gato aí, cara. Você está dizendo que eles são igualzinhos aos espíritas, que são igualzinhos aos Testemunhos de Jeová, que são igualzinhos aos mormons, que são igualzinhos. Poxa, gente. Peraí, né? Vamos botar a bola no chão. Eu sei que tem muita gente ferida, que saíram de lá ferida. Eu sei disso. Muita gente saiu angustiada, ferida, tal. Eu sei de tudo isso, irmãos. Atendo muita gente que saiu de lá. Vou falar sobre isso já já. Mas não é assim, gente. Vamos ver mais aqui, então. Um outro ponto é as seitas dividem a fidelidade entre Deus com a organização. Desobedecer à organização equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do sistema religioso de uma seita. Isso aqui, ó, é o que a pessoal fala muito pra gente aqui, da CCB se declarar como a graça de Deus, que eu vou falar já já, tá? Mas mesmo assim, veja, se fosse só esse aqui o fato, tem mais 3 que ela não entrou, que ela passou no teste das outras 3, tá? Vamos ver aqui, então, a 3 aqui. Vamos ler o que a CCB fala sobre se salvar, sobre ser salvo somente quem ouvir. Basicamente, isso aqui, a gente passou disso aqui já, da multiplicação, e não tem nenhum aí se dizendo que tem que fazer isso aqui, pela instituição, carregar pedra, fazer isso, aquilo, outro, para ser salvo. Documentalmente não. Se tiver algum ancião, denuncia. Chama de doido. Chama de doido. Ou então sai da igreja. Vai embora. Porque o ancião está louco. Simplesmente isso. Como tem loucos, irmão, em qualquer outra religião. Tá? Daqui a pouco eu vou falar disso aqui. Vamos ver mais. Um outro ponto é a divisão, né, que falamos agora. A divisão. As seitas dividem a fidelidade entre Deus com a organização. Você pode dizer aqui, a CCB faz isso, tá? As seitas pseudo-cristãs se apresentam sempre como uma restauração do cristianismo primitivo, pois reclamam sempre que o cristianismo atual estava afundado em perversão e apostasia.
afastando-se assim dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E elas são, na verdade, a resposta de Deus. E surgiram por vontade de Deus para restaurar a verdade. Aí é que tal? Aí que tá. Veja, se acabasse aqui o relato, você poderia dizer, tá aí, pastor, peguei você. A CCB se encaixa nisso aqui. Só que continuaremos lendo agora. Por esta causa, os seus fundadores são venerados e as instituições são invioláveis em suas vontades. Daí vem a exclusividade e a divisão de uma seita. Pois por serem tão sagradas, elas são a voz do próprio Deus e por isso dividem a autoridade com a Bíblia e com o próprio Cristo. Tá? Uma coisa simples, irmãos. Nesses documentos aqui, nós não encontramos isso. Aquilo ali, aqui não. Documental não. O que nós encontramos aqui é justamente se dizendo que a igreja crê que é salva por Jesus Cristo. Não se tem nenhuma veneração dentro da CCB, ao menos que eu saiba, e conversei com muitas pessoas, e aos que me dizem aí que eu não visitei, eu visitei. Eu fui lá de volta. Andei por lá. Como já falei, meu sogro e minha esposa de lá. Aliás, meu sogro é de lá, minha esposa foi de lá. Tá? Inclusive, achei nas comunidades que eu fui fora daqui da cidade nossa, para não causar constrangimento aos irmãos aqui que me conhecem, mas um povo receptivo demais, muito alegre, muito feliz, tudo. Um povo que tem lá suas qualidades muito boas, tá? Mas agora vamos lá. Dito isso, documentalmente, para esse vídeo não ficar aí com 2 horas, que eu não quero isso. Documentalmente, não. A CCB não passa nem perto de ser uma seita. Quando eu fui estudar para o meu livro sobre seitas e heresias, eu peguei todos os documentos dela e fui ali firmemente ali fazer. Ela é uma doutrina, pelo menos no papel, tá? Aí você pode dizer, tá vendo, existe 2 CCB, uma no papel, outra fora do papel. Vamos discutir isso agora, na parte 2 agora, tá? Do vídeo. Então, documentalmente, irmão, não dá. Só que, para que eu classifique uma seita de seita, o primeiro passo é eu encontrar isso aqui, documentos. Tá? Veja, a CCB não entra nem no último aqui que nós falamos sobre a divisão, que é justamente a ideia de se acreditar que não existe salvação fora dela, que eu vou falar disso já já. A Adventista do Sétimo Dia diz em seus estatutos que ela, nos seus escritos, que ela é a igreja, ela é o remanescente de Deus, a igreja remanescente, que fora dela não existe, então, salvação. Documentalmente, a Testemunha de Jeová diz a mesma coisa, só com outras palavras. Então perceba, por que nós declaramos a Adventista uma seita? Porque documentalmente ela não tem características de seita, ela é uma seita. Por que não declaramos a CCB a princípio como seita? Porque documentalmente ela não é. Vocês podem chiar, podem me esculhambar, podem xingar no chat, podem levantar falso testemunho sobre mim, podem, entrem na fila, façam o que quiserem fazer, tá? E sabendo, essa semana que estavam falando mal até levantando fake news e aquele trem todo, fiquem à vontade. Primeiro ponto, não, documentalmente não. Não passa. E não sou eu sozinho que falo, vou estar aqui, vou deixar os links. Na descrição do vídeo tem um link aqui do ICP, tem um link aqui do pastor Paulo Romero falando a mesma coisa que eu, tá?
E vou citar no final desse vídeo alguns institutos que corroboram com essa ideia minha. Agora vamos lá. A tentativa esdrúxula de se colocar, gente, a CCB com a teologia liberal, isso é de uma canalice tão grande, me desculpe para não ter outra palavra, porque é canalice pura, gente, isso. Não dá. Ligar a CCB, que é um movimento anti-intelectualista, que não sabe nem os anciãos da CCB, meu Deus do céu, os caras não estão sabendo nem o que é a teologia normal, eles vão saber o que é a teologia liberal para pôr num estatuto desse aqui que a CCB contém a palavra de Deus, tal, olha aqui, tal, não sei o que, aí tem uns que cogitam a história do gerúndio, tal, aqui dentro, tudo tal. Mas veja bem, para um bom leitor só é continuar lendo, veja. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la. A teologia liberal não crê na inteira Bíblia Sagrada, filhos. Não crê. O teólogo liberal, vamos ver, ó. Eu vou ler isso aqui para ler para vocês verem a diferença, olha. Alguns tentam ligar a CCB ao movimento da teologia liberal, evocando assim que na sua confissão de fé, a mesma afirma que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porém, devemos observar com cuidado essas coisas, pois quando os teólogos liberais dizem isto, eles afirmam que a Bíblia contém fragmentos da palavra da verdade de Deus. A CCB diz que ela contém toda a palavra de Deus. Ela mesma, em seus documentos, não reconhece nenhuma outra fonte onde seus membros possam encontrar a palavra de Deus. Então não dá para colar esse documento aqui com a teologia liberal. Tentem outra coisa. Tentem outra coisa. Veja, ela diz que os seus membros não vão encontrar outra fonte onde seus membros possam encontrar a palavra de Deus. Coisa que a teologia liberal nega a humanidade e a divindade de Jesus Cristo, do Cristo humano, como também nega a ressurreição de Jesus e fala de um Jesus que está presente apenas no querigma, na pregação. Ou seja, para os teólogos liberais, o Jesus divino só existe no querigma, na pregação paulina ali, quando ele começou a evocar um Jesus encarnado ali, porque antes não existia. Ele diz que é uma construção que fragmentos poucos ali do Jesus histórico existiu e a igreja fez uma construção de textos ao redor daquilo que de fato existiu, que era pouca coisa. Veja, uma coisinha assim que eles dizem assim, um texto que retrata bem o que eles dizem é assim, e Jesus padeceu com a acusação dos judeus e pelo mandato do Pôncio Pilatos. Ele diz que o que existe de real naquele texto é só o Pôncio Pilatos. O resto ali é uma construção da igreja. É isso que a teologia liberal é. Aí vocês vão ser, peraí, gente, tão covardes ao ponto de ligar um documento desse à teologia liberal. Vocês estão de brincadeira comigo mesmo? Vocês estão de brincadeira que vocês vão ligar uma igreja que não sabe nem da existência de Karl Barth, Rudolf Bultmann, e outros hereges desse, da teologia liberal, vocês querem ligar ele à igreja da CCB a isso? Não faz sentido, gente. Eu poderia vir aqui e estar ganhando dinheiro aqui nesse vídeo aqui, espalhando agora, botando para quebrar, dizendo que ela é uma igreja liberal por causa disso aqui. Mas, gente, eu fui estudar para fazer um livro. E eu fui com muita ânsia, por causa desse temos, contendo a infalível palavra de Deus, eu fui com muita ânsia para ligar a CCB ao movimento liberal. Só que eu achei, poxa, se eu ligar isso aqui é uma covardia muito grande que eu vou fazer. Ué. Porque não dá para ligar, não é isso que a igreja está dizendo. Que, pelo menos o documento da CCB não diz isso nunca, porque veja bem uma coisa, ela não nega, no seu próprio documento, aqui embaixo, ela não nega a Trindade. Ela não nega a unidade de Cristo. Ela não nega Jesus Cristo. Olha bem, nós cremos que Jesus, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido para nossa justificação, ou seja, ela crê na justificação em Jesus Cristo. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Pense bem. Então perceba bem uma coisa aqui.
Nós não podemos, de forma alguma, sermos, assim, teólogos patifes, gente. Porque eu não vou ser. Eu não vou ser. Eu não vou ligar uma palavra aqui que está voada nesse meio aqui, que se tirar ela do meio aqui, aí fica tudo bem então. Mas você vê que o texto não tem nada de mais nele. Olha bem, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé. Ou seja, os caras colocaram esse contendo aqui, sabe-se lá Deus por quê? Isso não tem nada a ver com negar a eficácia da Escritura e nem negar a totalidade dela, ué. Não tem nada a ver isso aqui. Então não precisa aqui de gerúndio, defender essas coisas que vocês fazem aí, porque eu não tenho tempo para isso e nem saúde mental para isso não, porque não tem como ligar isso aqui ao movimento, à teologia diabólica da teologia liberal. Vocês estão vendo muito filme, só pode ser. Então não, a CCB não passa num crivo de ser uma teologia liberal, nem perto, nem passou nem na porta disso, nem na trave bateu. Ou seja, para os teólogos liberais, Jesus divino não existiu. Ali nós lemos que existiu. Tentar ligar a CCB a isto é, no mínimo, uma incúria. É uma pataguada, tá? É um devaneio, é um sonho de verão. Tem outra, porque essa não dá. Essa daí não dá, tá? Então, teologicamente, baseado em seus documentos, que é justamente onde pegamos uma seita, a CCB não se qualifica para o cargo de seita de forma nenhuma. Documentalmente, não. Agora, vamos lá. Vamos aqui agora. Vamos saber, então. Se ela não se enquadra como seita. Vamos saber se ela se enquadra como um movimento problemático, um movimento que tem sérios desvios doutrinários, como a gente falou lá em cima, a diferença de uma seita para um exemplo, um erro doutrinário. Então vamos lá ver agora, tá? Vamos ver primeiro aqui, um outro ponto, as reclamações contra a CCB. Muitas pessoas têm pego costumes e palavras ditas nos púlpitos, onde os seus pregadores têm falado sobre expulsar o espírito da Bíblia. Eu ouvi isso, me entristece ouvir isso, irmãos, de vocês que são CCBanos. E me estranha também um ancião falar isso e os anciões que são superior a ele serem coniventes, porque vocês são coniventes quando não mandam uma circular e quando não tira esse ancião para descansar, para botar de um lado e colocar outro no lugar dele. Aí vocês dão a margem toda que todo mundo procura para jogar pedra em vocês, porque parece que vocês concordam com isso, quando vocês não tomam atitude nenhuma disso aqui. Não importa o contexto que foi dito, não é para ser dito. Eu vi a mensagem toda, ela tem um contexto, mas não era para ser dito isso. Mas veja bem, vamos lá. A Bíblia não vou expulsar o espírito do estudo da Bíblia, onde o ancião disse que Jesus ainda não entrou no reino do céu. Veja, o ancião disse que Jesus não entrou no reino do céu. Aí o cara vai lá e coloca CCB, ancião da CCB, como se isto representasse uma religião que reclama ter, eu não acredito que tenha 4 milhões de membros, mas é pentecostal, então ela deve de ter mais ou menos isso aí. Mas vamos dizer que tenha, vamos acreditar num censo deles também e dizer que tenha 4 milhões de pessoas lá. Ok, se tem 4 milhões de pessoas, eu não posso pegar o que um ancião disse, o que o outro disse e fazer disso, insinuar para o povo que isto é uma posição da congregação cristã. Não posso fazer. Não posso. E nem vou. Não posso e nem vou. Tá? Porém, quando designamos uma seita, não podemos levar em consideração a posição de uma pessoa ou uma pregação dela. Pois se assim fosse, todos os dias colocaremos muitas igrejas num radar de seitas. Veja só uma coisa. Um pastor da Assembleia de Deus disse, e ele diz isso por aí a toda hora, tá? Que Jesus teve casa na praia. Embora a maioria dos outros pastores dizem que não. A maioria dos outros pastores não. Acredito que 99,9% diz que não. Então eu não posso dizer aqui que os pastores da Assembleia de Deus dizem isso. Foi um pastor só que disse. Pastor, mas aqui tem um costume maior da turma tal. Ok, tudo bem. Mas, mesmo assim, não são todos. Quando forem
isso virar um hábito doutrinário de todos dizerem isso, aí nós temos uma característica sendo armada de uma seita. Então, veja bem uma coisa. Muitos têm pego escândalos da própria CCB para mostrar as suas fraquezas. E escândalos ela tem muito. Isso daí é o que mais tem. Mas por que ela tem muito escândalo? Não estou defendendo, não era para ter não. Se é uma instituição tão santa, tão séria, não era para ter escândalo nenhum. Mas por que tem? Porém, em uma instituição que reclama ser de 4 milhões de pessoas, de adeptos, se nós não encontrarmos um escândalo ali de forma periódica, seria no mínimo curioso. Irmãos, se você vive para investigar uma instituição, atrás de procurar erros nela, você vai achar um todo dia. Se ela for muito grande, todo dia você vai achar um. Basta você investigar, então. Vamos investigar e fazer um monte. Tem aí crítico de Assembleia de Deus, tem crítico disso, daquilo outro, da Adventista e tal. Por isso que eu não gosto de criticar, gente, pessoas. Eu não pego aqui recortes de pastores da Assembleia dizendo isso, pastores da Adventista dizendo aquilo. Não, não faço isso. Por que eu não faço? Porque não dá certo. Isto não é apologética. Isto é, no mínimo, aí uma denúncia. Ok, tudo bem. Reconhecemos esse tipo de trabalho. Uma denúncia de uma instituição, disso, aquilo, outro, tal. Mas nós não podemos dizer que uma igreja é uma seita porque ela tem escândalos nela. Nós não podemos dizer assim. Eu atendo muitas pessoas, muitos casamentos de pessoas que ainda estão ou que saíram da CCB. Eu e a minha esposa aqui, a Fernanda, nós aconselhamos muitas pessoas aqui. Mas eu não posso dizer que todos os maridos que são da CCB são homens que têm seus casamentos ruins. Não posso. Por que eu não posso? Porque eu atendo alguns. Não todos. Então, dá dando para perceber aqui a gigantesca diferença quando você vai pegar coisas da CCB e vai jogar no ar aqui dizendo que ela é uma seita por causa disso, porque ainda não faz sentido. As reclamações dos membros são as seguintes. Nós não podemos estudar a Bíblia, porém vale um adendo aqui, tá? Uma nota de rodapé. Nós não podemos estudar a Bíblia, ok. Nós não somos incentivados a estudar a Bíblia. Concordo. Isso aqui, vocês têm que mudar isso para ontem aí na CCB. Porque se vocês não mudarem, vocês vão ser mudados. Irmãos, a CCB vai ter uma mudança nela, ela querendo ou não. Esse prédio que vocês fizeram da ignorância de vocês aí, de achar que não se precisa estudar nada, que não precisa fazer nada para ter um acolhimento bíblico ali, um entendimento maior da Bíblia, esse prédio de vocês está ruindo, está acabando, acabou. Isso daí já foi. Essa banda tocou. Vocês que são anciãos e estão me ouvindo. Podem esquecer isso. Mais 5 a 6 anos e não vai ter mais isso na CCB. Por quê? Porque o próprio sistema que aí está se criando, ele vai se refazer. Não adianta. Não adianta. Vocês vão cair. Se vocês continuarem nisso, vai ruir. A igreja CCB vai continuar de pé. Vocês é que vão ruir nesse sistema de um levantamento de totem à ignorância e a estupidez que vocês levantaram dentro da CCB. Tomem cuidado com isso. Tá? Veja bem, nós não podemos estudar a Bíblia, mas vale uma nota de rodapé aqui. Porém, vale um adendo, que bem poucos dos que saíram encontram-se hoje estudando a Bíblia Sagrada, tá? Mas estas reclamações vale a pena sim observar. Essas reclamações são pertinentes deles, tá? E vocês não proíbem. Mas, irmãos, como é que um camarada pega uma Bíblia, ele sozinho, sem nunca ter lido, e ele vai lendo, sem nenhum amparo de mestre do lado, que eu vou falar daqui a pouco, dele, ele vai parar por ali, ou não vai ler mais, e aí há um incentivo, não há uma proibição de ler, mas também não há um incentivo para isso. Muitos anciãos, eu conversei com muita gente aqui esses dias, anciões aqui muito piedosos me procuraram, falaram, olha, pastor Daniel, na nossa igreja a gente recomenda assim, mas tem outras igrejas que não incentivam, o ancião não incentiva e não fustiga, fica, gente, vamos ler, vamos tal. Mas mesmo fustigando, irmãos, precisa-se de um amparo teológico, uma base maior para se fazer isso. Mas vamos lá. Mas de onde vem esse anti-intelectualismo da CCB? Eu acredito que está na história do pentecostalismo isso.
que ninguém observou. Se tem aqui pastores da Assembleia de Deus me ouvindo, eles vão saber me dizer, eles vão concordar comigo nisso aqui, porque pelo menos da história da Assembleia de Deus eu entendo um pouco. Vamos lá. Na década de 70, 80, havia uma corrente forte do anti-intelectualismo dentro do movimento pentecostal do Brasil, não era só da CCB. Quem é das Assembleias de Deus e é antigo sabe que havia esta corrente que afirmava que a teologia esfriava o crente. Veja de onde partiu essa ideia anti-intelectualista. Não foi nem do franciscano lá, não foi nem do Luiz de Franciscon, não foi nem dele isso, tá? Foi nem dele. Mas partiu disso aqui. Do movimento pentecostal começava a dizer, eu ouvia na década de 80, ali no finzinho dela para 90, quando eu estava ali bem jovenzinho já, na década de 90 ali, tudo na ADA, na Assembleia de Deus, eu já ouvia muito se dizer, não faço teologia esfria crente. Era o dito nosso. Quem tem cabelo branco demais na cabeça, igual eu, vai saber disso, meu Deus do céu. Era um dito nosso, não era só da CCB. O movimento pentecostal se alimentava disso aqui. Só que, o que aconteceu? O pastor Bernard Johnson viu que aquilo ia ruir. Esse movimento ele ia se multifacetar, ia se esfarelar, ia ruir. Por quê? Porque a Assembleia de Deus já estava sendo colocada em muitas convenções estaduais. E aí o que acontece? O pastor Bernard Johnson foi e abriu o ETAD, que é a Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus. Passado um tempo depois, a CGADB abriu a Casa Publicadora das Assembleias de Deus também, tá? A famosa CPAD, que hoje é uma das maiores editoras do Brasil. E assim as convenções estaduais da Assembleia de Deus foram aderindo ao sistema de inclusão escolar, inclusão escolar dentro do escopo de seminário teológico, e viram que a igreja precisava ter uma teologia consolidada. A Assembleia de Deus teve essa visão. Hoje a Assembleia de Deus tem muitos cursos e meios para educar os seus membros. O que a Assembleia de Deus fez para desvincular do anti-intelectualismo foi trazer também a primeira Bíblia de estudo da Assembleia de Deus, que foi a Bíblia de estudo pentecostal, para o Brasil, que foi o seu autor era o Dr. Donald Stamp, e o editor no Brasil foi o pastor de saudosa memória, tá? Pastor Antônio Gilberto da Silva. Em 1994, eu tenho essa Bíblia, eu ia trazer ela aqui para vocês verem, eu tenho a primeira edição dela aqui. Foi minha primeira Bíblia de púlpito mesmo ali, que eu levava para pregar, foi essa daqui. Tá? Em 94, eles trouxeram a Bíblia de estudo pentecostal para o Brasil, que era uma Bíblia que tinha ali toda a doutrina da Igreja Assembleia de Deus dentro daquela Bíblia. E eles tiveram a sacada de mestre, deram aquilo para cada obreiro, incentivaram cada obreiro a ter, então o obreiro tinha ali um monte de estudo bíblico que ele podia dar na igreja. E a igreja começou a falar uma coisa só. Sendo que a Assembleia de Deus também criou sua escola bíblica dominical, que foi aqui a coisa que mais cresceu dentro dela. Hoje ela é conhecida como uma igreja de capé, de periódicos, de tudo isso e tal. Então, desvinculou-se do anti-intelectualismo que se tinha na própria, no movimento pentecostal. Mas a CCB continuou com o movimento anti-intelectualista, afirmando que não precisava de nenhuma forma de curso ou professores para ensinar a Sagrada Escritura. Tá? E é aqui que pegou. Ela ficou com a cultura e da cultura fez doutrina, trouxe para cá. E está aí hoje. Patinando para tentar se reerguer. E no mínimo, irmãos, vocês que são anciões, vocês precisam rever esse conceito. Quem está falando com vocês aqui não é um crítico por criticar. É um crítico que entende que se vocês reverem este conceito, meu irmão, vocês são 4 milhões de pessoas, cara. Vocês rebentam. Se vocês tiverem ali uma definição de uma movimentação contra o anti-intelectualismo, se voltarem ali para uma escola bíblica, tal, esse negócio, rapaz, esse negócio fica pequeno aqui no Brasil para vocês. Agora vamos ver então. Porém, ela pode ser classificada como um movimento problemático? Acho que sim. Movimento problemático, sim.
A CCB é um movimento problemático, não aceita mais um movimento ali problemático, ela é. Por quê? Agora vamos colocar os pingos nos is. De onde? De o porquê a CCB não é uma seita, nós já vimos. Mas é, no mínimo, um movimento problemático. Em primeiro plano, quero abordar o anti-intelectualismo de novo, que a instituição traz no seu bojo. Isso é que torna ela uma instituição muito problemática. Porque, primeiro, quero avisar os anciões da CCB que vocês são a última geração de líderes que vão tentar segurar esta ideia. Veja, essa geração de líder que aí está da CCB, essa geração de ancião, acredito firmemente que ela será a última que vai segurar esse anti-intelectualismo. Por quê? Porque a CCB, quem cantou essa pedra foi o pastor Paulo Romero. Muito tempo atrás ele cantou essa pedra, ele dizia sempre assim: quando vier a internet popularizar, a CCB vai passar mal. Porque a CCB não tem ali um bojo doutrinário firme que vá resistir ao que vai vir para ela. Perceba bem uma coisa. Vocês que estão me ouvindo, que são anciões, provavelmente serão a última geração de anciões que vão tentar segurar esse anti-intelectualismo. Ou então vocês vão ruir junto com a ideia de vocês, porque a ideia do anti-intelectualismo está ruindo. Pois eu tenho falado com amigos diretores de cursos e temos ouvido que muitos irmãos que aí estão na CCB, eles encontram-se fazendo cursos de teologia, cursos disso, curso daquilo outro. Então, esta ideia de não estudar a Bíblia vai ruir, ela vai acabar. Ela vai acabar. Vai ruir. Então não adianta vocês tentarem se segurar, vocês que são, vem aqui, essa poderosa, essa igreja, não, aqui o pão é quentinho, tal, esse negócio todo, não comendo comida requentada. Tudo cultural, irmão. Isso tudo eu ouvia lá na década de 80, na década de 80 até não, mas na década de 90 eu ouvia isso com muita frequência também dentro da Assembleia de Deus. Isso não são doutrinas, são trejeitos ainda do pentecostalismo. Se você pegar outras igrejas aí, elas têm também essa ideia aqui. A própria Igreja Deus é Amor tem essa ideia. Outras igrejas têm, nem por isso nós estamos classificando elas aqui como seita. Tá? De dizer que o pão é quentinho, que desce do céu, tal. A Assembleia de Deus dizia isso toda hora aqui, o pão é quentinho, meu filho, aqui não precisa de sermão, nada disso não, tal. Mas a Assembleia de Deus acabou e as outras ficaram com o mesmo trejeito. Isso é mais um trejeito dos pentecostais antigos do que necessariamente uma doutrina. E aí fica ruim quando você não quer largar o trejeito, quando você não quer largar a tradição disso para abraçar o que é real. Aí fica ruim. Veja bem, o segundo ponto é, visto que a CCB é uma igreja que crê nos dons, então devemos entender que ela deveria acreditar que todos os dons estejam dentro dela. Se acredita nos dons, então a ideia é que nós deveríamos acreditar com vocês deveriam acreditar que todos os dons estão aí dentro. Porém, ao desprezar o estudo sistemático da Bíblia, a CCB despreza o dom de mestre. Perceba bem o problema que vocês têm. Vocês dizem que creem nos dons, mas desprezam os dons de mestre. E não venham me dizer vocês aqui que vocês têm mestre, porque não tem. Não tem. Não tem. Mestre não. Mestres não tem. Mas não tem mesmo. Tá? Passou longe de ter isso aqui. E mestres, como está em Efésios 4, 11 e 13, é um ministério que Deus dá para o melhoramento da sua igreja e não para o pioramento. Por que vocês não querem estudar a Bíblia, então? Por que vocês não querem estudar ela de forma sistemática? Vocês não querem melhorar, então? Vocês não querem crescer na graça? Vocês não querem avançar? Como é que é isso? Vocês querem fazer o que, então? Então, perceba bem, temos esse tipo de problema aqui, seríssimo acontecendo. Ao desprezar o dom de mestre, que é aquele que se dedica ao estudo da Bíblia, e não o estudo de forma sistemática, a CCB cria uma terra do nunca espiritual, e assim seus membros não crescem na graça de Deus. Por não terem um alimento sólido, baseado mesmo ali, firmíssimo na Escritura Sagrada, por não terem pregações doutrinariamente fortes, firmes, saudáveis, o que vocês estão criando aí dentro da CCB? Vocês estão criando a terra do nunca, do Peter Pan. Um monte de crente, que eu não acho que eles até vão para o inferno por isso não, mas um monte de crente cheios de coisa na cabeça que é terra do nunca pura. É como ficar ali na Irmandade conhecendo o quê? Conhecendo nada. Só revelações e revelamentos. Que não estamos reclamando aqui, que não
não exista o dom de revelação, não existe o dom de visão. Ninguém está reclamando isso aqui. Não é essa a reclamação, tá? Não estou dizendo aqui, partindo para os dons. Lembrando a você que quiser, sexta-feira próxima agora nós vamos fazer um polígrafo de rebentar, tá? Se acabou os dons espirituais e se os pentecostais são hereges, como estamos dizendo nós reformados, o que deveríamos fazer com os reformados grandes que creem nos dons? Vamos falar disso aqui sexta-feira, tá? No polígrafo vai ser pesado, tá? Vamos ver mais aqui. Então tá. Uma outra coisa com esse anti-intelectualismo que vocês criam aí dentro. Pois seus pregadores são rasos demais. E suas mensagens, como não têm nenhuma profundidade bíblica, eles criam um sistema de pregação imediatista. Imediatista. Que é aquilo de falar, Deus vai tirar você do cativeiro, essa luta vai passar, e etc, etc, e vai criando esse tipo de coisa que não vai chegando em canto nenhum para vocês. Você entende? Então, esse anti-intelectualismo da própria congregação cristã criou esse tipo de coisa aqui para vocês mesmos, que é uma terra do nunca espiritual, ou seja, não cresce. Quem é da CCB não cresce, e por isso, quando ele vai descobrindo um pouco de Bíblia, ele vai embora. Não quero cogitar aqui trabalhos aí de internet que estão sendo feitos, já tem outro vídeo aqui cogitando isso, já tem outro vídeo aí falando sobre, não vou me cansar com isso. Mas esta tem sido, irmãos, a maior deficiência de vocês, se é que eu posso dar um conselho aqui a vocês, tá? Vamos ver mais. A questão da CCB ser a graça de Deus, que é uma das reclamações muito grandes. Penso que isso também é uma herança da briga dela com a própria Assembleia de Deus, lá na década de 80, 90, por ali assim. Pois eu mesmo já ouvi muitos pastores da Assembleia de Deus antigo, na época, afirmando que o Evangelho chegou no Brasil em 1910. Veja, havia uma cultura, ali na década de, principalmente ali 80 e 90, do movimento da Umbum mesmo ali, explodindo tudo, é que os pastores mais antigos diziam, olha, quando o Evangelho chegou aqui, eu ouvia pastor dizer isso, geralmente, e o Evangelho, quando chegou aqui em 1910 e tal, aí um dia eu perguntei ao pastor fulano, por que o senhor está dizendo, eu bem novo, bem jovem, perguntei, por que o senhor está dizendo que o Evangelho chegou aqui? Não tinha igreja antes da gente chegar aqui, não, da Assembleia de Deus chegar? Dizia, tinha umas aí do Paraguai aí, mas Evangelho mesmo é só com a gente que tem o poder de Deus. Então você veja, note bem isso. Tinha essa ideia aqui já sendo proposta pela própria Assembleia de Deus, que de novo, se desvinculou e se desgarrou disso, mas a CCB ficou. A CCB ficou. Então, veja, irmãos, se dá para entender isso. Não era uma questão doutrinária, era uma questão de costumes dizer isso. Aí daí vem esse costume agora dos pessoal, agora com menos frequência, tá? Não tem essa frequência toda. A graça de Deus é aqui, tal. De vez em quando eu escuto, eu vejo aqui nos comentários ainda, aqui é a graça de Deus, encontrei essa graça, tal, não sei o quê. Mas veja, então eles falam da CCB ser sectária por isso aqui, tá? Mas veja, porém, as Assembleias de Deus hoje, em sua grande parte, não pensam assim. Tem ali uns pastores mais antigos que devem pensar assim ainda, mas a gente não pode pegar o posicionamento de um pastor, de um irmão, e dizer que ele é a doutrina. A gente tem que olhar os documentos da igreja para dizer que isso é doutrina. Tá? Não negamos que exista pequenos grupos que ainda está preso ao passado. Esta história da CCB afirmar que é a graça de Deus, nós não podemos colocar ela como seita por isto somente não. Por isso aqui, só isso não. É muita covardia, cara. Muita covardia mesmo, tá? Vamos ver. Como não tem nos seus documentos, por isso não podemos afirmar, mas reconheço que existe uma conivência de sua liderança quando não rechaça isto veementemente. Veja, documentos da Adventista dizem que Adventista é o remanescente de Deus. Isto é documentado. Testemunho de Jeová dizem a mesma coisa, que eles são as pessoas que Deus levantou ali para antes do Armagedon. Então, eles são mesmo ali documentados por eles que são a salvação pura. Mormons a mesma coisa e assim por diante. CCB não tem isso. Documentada não. Tem esse dito que fica se dizendo por aí que quem te revelou, porque nem o próprio chefe deles falou isso. Nem o próprio fundador disse isso. Só que eu reconheço e fortemente que há um erro grande no Brás, na CCB chefe,
eu acho que é lá que governa tudo. Quando ouve, ou quando alguém mesmo no próprio Brás fala uma idiotice dessa, uma estupidez dessa de dizer que a CCB é a graça de Deus e não que a CCB é uma parte da graça de Deus, porque a igreja como um todo, o corpo igreja é que é a agraciada de Deus. As igrejas institucionais, as instituições, as igrejas que nós temos hoje, como é as 7 igrejas, Cristo caminha entre elas, mesmo ela tendo erro aqui ou ali, Cristo tem seus salvos em qualquer lugar. Reconheço que não está documentado isso, mas reconheço que há sim uma conivência da liderança quando deixa alguns, por que não dizer, algumas pessoas dizerem uma estupidez dessa. Então eu reconheço que vocês são coniventes quando deixam isso acontecer, porque já eram para estar rechaçando isso, olha, há muito tempo. E eu vejo sim, rechaçando aqui e ali, alguns anciões dizendo que não, que tem salvo em outros lugares, tal. Mas eu acho que vocês deveriam ser mais veemente nisso aqui e reconhecer de uma vez por todas que esse dito aqui, ele não condiz nem com o tempo, que isso aí é uma coisa empoeirada da década do século passado. Gente, isso aqui é muito, muito brega da CCB dizer essas bobagens que diz aqui. Aos que acusam a CCB de sectária, também por isso, de dizer que ela é a graça de Deus, devem entender que a maioria das igrejas são sectárias. Tá? A maioria das igrejas são. Eles dizem assim, eu recebi uma acusação dessa aqui esses dias, falando assim, você pode dizer somente que a CCB deixou de ser sectária quando você pregar lá, o outro pastor estiver pregando lá. Eles dizem, ninguém prega na CCB que não seja da CCB. Como se somente a CCB fizesse isso. Perdão. A maior parte das nossas igrejas são assim, né? Não é só a CCB, não. Perceba bem uma coisa. Você que é da presbiteriana, tire uma foto de domingo agora próximo e mande aqui para esse WhatsApp que está aqui, onde você compra meus livros, pode mandar lá para mim, que é o meu zap, você fala direto comigo nele, tá? Tire uma foto de um pastor da Deus é Amor pregando na sua igreja domingo, você que é da presbiteriana ou da batista. E aí depois você volta aqui e me fala de sectarismo, tá? Tira lá uma foto, se tem lá. Tira uma foto aí, você que é de igreja reformada, de um pastor aí, na sua igreja aí, um pastor da Assembleia de Deus pregando na sua igreja. Eu já estive, quando eu era da Assembleia de Deus, pregando aqui na igreja presbiteriana do pastor Osias Foley. Nossa Deus, que ser humano, que homem, tá? Pastor Osias, se estiver ouvindo esse vídeo, um abraço para sua família aí, um homem de Deus nato. Foi uma das grandes influências que me fez sair de uma forma muito amigável da Assembleia de Deus e passar para ter ele que me instruiu ali a fazer uma igreja reformada sem independente, uma gente assim, um ser humano muito fantástico mesmo. Mas tirando ele fora, me mostre aí, tá, na sua igreja aí, quando tiver esse evento aí, você me fala. E não causar estranheza nos membros, tá? E os membros baterem palmo para esse evento. Aí vocês começam a me dizer também que vocês não são sectários. Tá certo? Você que é batista, reformado, você que é presbiteriano, você que é... Vamos lá, vamos fazer esse movimento aí, tá bom? Pra gente chamar eles de sectário aqui, tá certo? Então vamos começar por aqui, vamos botar a bola no chão aí, tá? Uma das igrejas que é mais integrada, a questão veja bem, uma das igrejas que é mais integrada, a questão de muita gente de outras denominações pregar nela, é a própria Igreja das Assembleias de Deus. E nem todas as convenções são assim, tá? Tem convenções, como é o caso de convenções aí do Pernambuco, não do campo de Abreu e Lima lá, mas do campo de Pernambuco mesmo, porque lá tem duas, tem a azulzinha e a verdinha, eu acho que ainda é assim. Mas a Assembleia de Deus, de lá, tem a Comadalp, que é o do campo de Abreu e Lima, e tem a Comadep, eu acho que é do campo de Pernambuco mesmo lá. Na Azul, não prega ninguém de outra igreja. Não prega ninguém nem de outra assembleia de lá, para você ter uma ideia. Eu acho que ainda é assim.
Tá bom? Então, vamos botar a bola no chão quando nós falarmos aqui de sectarismo, dizendo que não se prega ninguém nessa igreja ou naquela, porque não é um problema exclusivo da CCB. Isto é um problema de muitas igrejas. Aqui no Sudeste, onde eu estou, em Minas Gerais, as igrejas da Assembleia de Deus aqui, graças a Deus, não tem esse tipo de problema, quase nenhum aqui acontecendo. Rio de Janeiro, então, nosso Deus eterno. Rio de Janeiro é outro mundo para isso aí, tá? Rio de Janeiro é outro mundo para isso. Acredito que São Paulo também é outro mundo para esse negócio, dentro do campo da Assembleia de Deus. Mas no Nordeste, de onde eu vim, a coisa ainda é barra pesada lá. Tá? A coisa ainda é barra pesada. Então, calma, gente. Calma. Não é porque ninguém prega na CCB que ela é exclusivista, porque a maioria das igrejas são assim. Tá certo? Então elas têm lá esse problema, dizer que é a graça de Deus e tal. Acho que é mais um problema cultural que virou assim uma doutrina subliminar e disso faz ela uma igreja problematiquíssima da Silva, com isso aí. E acho também que os líderes são coniventes sim, quando não fazem um movimento para rechaçar isso aí, tá? Então, dito isso, nós podemos enquadrar a igreja da CCB em um movimento contraditório. Em um movimento contraditório. Mas em uma seita, não. Em uma seita documentada, não. Não dá. Tá? Não dá. Movimento contraditório, eu mostrei aqui as contradições dele, algum deles. Pode ter muito mais aí, tá? Por aí afora. Mas vejam, instituições que afirmam que, oficialmente, que a CCB é uma seita, é a Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu Supremo Concílio, agora há pouco, em 2021, eu acho, que afirmou que a CCB é uma seita, tá? Inclusive a pregação do reverendo Augusto Nicodemos está aí na internet. Mas grande parte das convenções para grande parte das convenções e institutos teológicos, a Igreja, a Congregação Cristã do Brasil, no Brasil, é um movimento doutrinariamente contraditório e não aceita. Eu vou citar alguns institutos aqui. Institutos e seminários que compartilham do mesmo pensamento que eu. O ICP, que é esse daqui que eu mostrei agora há pouco. O ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, pastor Antônio Fonseca, compartilha da mesma ideia minha. O IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, fui ver o livro do IBAD, não classifica a CCB como uma seita. Isso eu falei agora há pouco com um monitor do IBAD aqui, que é o pastor, presidente da Assembleia de Deus de Xerém, pastor Adeildo, cuja eu falei já aqui dele agora há pouco, que tem um instituto, que tem um polo do IBAD aqui na igreja dele, Rua Olegário Pinto, 612, aqui no bairro de São João, pertinho da gente aqui em Lafayette, tá? Entre em contato com ele lá, você que quer fazer o curso do IBAD, muito bom mesmo, falei no começo do vídeo, tô falando no final de novo, porque o curso é bom, tá? O ETAD também é bom. Se vocês estão estudando, gente, em algum instituto desse, do IBAD, do ETAD, deixa aqui no comentário aqui, ó, estou estudando no ETAD de tal cidade, tal, no IBAD de tal cidade, pode deixar aí, estou ganhando nada deles não, mas eu gosto desses cursos, eu gosto. Estão onde eu não estou, então, cara. Então, outro que também compartilha com a mesma ideia minha é o ETAD, Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus. Pode ser que amanhã eles deixem disso, mas até hoje, peguei os livros para ver de um aluno do ETAD aqui, que está lá atual, agora estudando lá nesse exato momento, também não classifica assim, tá? Pastor Paulo Romeiro, um dos maiores apologetas do Brasil, se não vivo hoje, se não é o maior, é um dos maiores mesmo ali. Tá ele ali e o pastor Antônio Fonseca ali no top 2 ali mesmo, negócio ali, não sei quem é o primeiro não, tá? Vamos colocar eles assim. Então, também diz que uma das maiores autoridades na área de religiões, seitas e heresias, fala a mesma coisa. É um movimento contraditório, mas uma seita não. Pastor César Cavalcante, um conhecido e dedicado apologista da igreja brasileira, radialista aí que faz os debates junto com o pessoal aí, também vai dizer a mesma coisa. Não pode classificar a CCB como seita porque falta documentos para ele fazer isso. Não tem documento, então não pode fazer.
Todos concordamos que a CCB é um movimento contraditório e não aceito. Antes de você me criticar, me esculhambar, vocês que vão dizer que eu estou errado por denominar ela assim, de novo, já chamei a CCB de seita muitas vezes, peço perdão aqui aos meus irmãos da CCB, tá? Pela minha ignorância, pela minha truculência com qual tratei a vocês. Eu acho que a melhor coisa do mundo é você reconhecer que estava errado, fazer um movimento, um passo para trás. Não estou ganhando nada de CCB. Conheci pessoas, youtubers aqui de CCB, pessoas maravilhosas, pessoas, gente assim, cara, que pessoas que eu conheci, Deus me deu a oportunidade de conhecer. Mas tenho minhas críticas severas à CCB a fazer. E sim, se vocês são aí de CCB e querem que eu falei com o meu conselho, eu não estou proibido pelo nossa igreja de ir a debates e esses negócios todos e tal, mas vocês, abriu-se uma margem para mim, vocês que são da CCB aí, que tem youtuber, se quiserem trabalhar junto conosco aqui, para a gente conversar sobre a igreja de vocês, fiquem muito à vontade, eu estou aberto a conversar com qualquer pessoa, não para debate, nada disso, tá? Qualquer youtuber aí da congregação cristã que queira conversar comigo, estamos abertos aqui para conversar com vocês. Peço, irmãos, aqui, perdão pela impulsividade. Não vou tirar nenhum vídeo meu, vou deixar esse e vou deixar os outros do qual eu falei que a CCB era uma seita. Peço muito perdão pela truculência com qual tratei vocês, mas não posso negar que é no mínimo um movimento contraditório. Isso ele é. Isso a CCB é. Mas uma seita não. Uma seita eu não vou fazer isso porque é contrassenso. Eu vou contra muitos institutos que não estão me dando essa garantia, institutos que eu respeito demais, que eu tenho um zelo grande por eles, e não irei fazer isso. Então eu rogo a vocês que orem pela minha vida, orem pela vida desse amigo que vos fala, e amanhã estaremos de volta aqui com um estudo sobre, meu Deus do céu, apostasia da fé cristã. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Querendo adquirir os nossos livros, você já sabe como é que funciona. Primeiro comentário fixado do vídeo, irmãos, leem nossos livros em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome do Senhor.